Fala pessoal, hoje nós temos aqui essa belezura, uma BMW 320 azul com bancos caramelo. Venham cá ver por dentro. Com chave presencial especialmente para você que gosta de conforto. Pessoal, essa BMW tem uma tela, temos um teto solar e ela tem umas luzes embaixo e ela é muito bonita, pessoal, e confortável para viagens. Aqui, pessoal, nós temos a saída de ar, né? E é bem espaçosa, que vocês podem escorar e ficar deitados nessa BMW. Agora eu vou baixar e vou jogar para trás, pessoal. Olha isso.